que foi praticamente monocrática ali, decisão que foi feita pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, eu converso agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político. Oi, Rodrigo, muito boa tarde. Neila, boa tarde. Me ouve bem? Tudo bem por aí? Ouço bem, muito obrigada por mais uma participação aqui no Boletim. Você sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Bom, eu estava aqui, Neila. Você quer falar, mas depois estava aqui escutando a deputada falando com vocês, assistindo, e tanta coisa passou pela minha cabeça. Mas vamos lá, vamos às suas questões e a gente vai dialogando na medida do possível. Não, a primeira das minhas questões é praticamente uma questão histórica. Eu perguntei para a deputada se antes havia tido algum tipo de decisão monocrática dessa, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, porque eu mesma jamais havia visto uma decisão dessa sendo tomada dessa forma, com um aviso, um ofício informando que decisões do dia 1º de abril até o dia 30 de abril, tomadas pela mesa diretora, têm caráter e responsabilidade também, enfim, dos demais parlamentares. Isso é comum, Rodrigo? Eu confesso que eu não tinha visto isso ainda. Olha, eu costumo, como professor, passar a lição de casa, mas também, quando sou entrevistado, procuro fazer minha lição de casa. E eu fui aqui retomar, desde 2010, os últimos presidentes da Câmara. Estou aqui, para não esquecer o nome de ninguém: Michel Temer, Marco Maia, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão, Rodrigo Maia, Arthur Lira e agora Hugo Motta. E eu tentei rememorar, e vocês que conhecem, né, são cronistas do cotidiano de Brasília, do poder, ali no Planalto Central, eu desconheço decisões desse caráter, nesse sentido. Assim. Agora, é inusual, sem dúvida, mas me parece que existe um respaldo jurídico na Constituição, e aí, claro, entre a motivação para a cassação, especialmente do Chiquinho Brazão, que foram as faltas, e aí parece até uma comédia, uma tragicomédia dizer que ele foi cassado pelas faltas, mas ele faltou porque está preso, e preso porque é acusado, é um dos suspeitos de ser o mandante de um dos crimes políticos mais impactantes no Brasil. Então, assim, me parece que neste caso o presidente Hugo Motta, ele traz à tona este processo que está ali engavetado, paralisado, porque não foi ao plenário pelo motivo do assassinato, do suposto assassinato de Marielle, mas pelas faltas. E escutando aqui a deputada e vocês questionando, né, sempre me vem alguma coisa à mente quando a gente fala de política, e aí eu quero acompanhar com vocês, assim, ir com vocês, que você me acompanhe, né, e você e os telespectadores, um raciocínio ao ideal e ao mundo real. No mundo ideal, a gente não elegeria atores políticos, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes, que incorreriam em crimes. Deveriam ser muito bem escolhidos pela sociedade, porque, veja só, um político do mais honesto a um político corrupto e até mesmo assassino. Lembre-se, você lembra, Neila, que nós tivemos caso de políticos que usavam motosserra para esquartejar pessoas, né? Então, depois aí o telespectador pode procurar isso. Então, assim, no mundo ideal, essas pessoas não teriam sido eleitas. Em sendo eleitas, no mundo ideal, qualquer desvio de conduta que passasse ao largo da atuação parlamentar e incorresse em crime deveria ter uma ação efetiva dos atores políticos, portanto, dos 513 deputados, a fim de cassar o mandato e responsabilizar pelos crimes e ilegalidades cometidas, obviamente, depois do devido processo legal. A gente não vive no mundo ideal. E não vivendo no mundo ideal, essa solução encontrada por Hugo Motta, de maneira monocrática, teve apenas um membro que não assinou, né, na mesa a decisão, mas é uma decisão de cassar o mandato. E agora me parece que aí, no tabuleiro do xadrez político e jurídico, Hugo Motta pensa o seguinte: esse julgamento vai ao Supremo, e indo ao Supremo, que não tem instância para se recorrer, ele será condenado por instância colegiada, porque é o plenário do Supremo, ainda que seja numa das turmas, ele ficará inelegível por 8 anos. Mas o recado dado pelos atores políticos à sociedade, que foram as faltas e não o fato concreto,
alarmante e muito ruim do assassinato político de Marielle é um recado muito ruim para a sociedade, mas entre o ideal e o possível, geralmente a classe política lida com o possível, com aquilo que é concretamente possível de se fazer nas condições que se tem. Sempre o que é legal é ético, né? Nem sempre o que é legal é moral, mas é como você disse, foi a forma de se resolver. Conversando com a deputada Thalíria agora também, a última pergunta que eu a fiz foi: a senhora acredita que essa decisão do deputado Hugo Mota só foi tomada porque surgiu a questão da cassação do deputado Glauber, ou seja, ele quis se livrar de uma coisa para já resolver a outra? O senhor acredita que pode ser isso também? Pode ser também, eu creio que sim, pode ser. Agora, é óbvio que esta resposta que você me. Essa resposta que eu dou à pergunta que você me faz, quem poderia trazer de foro íntimo e lhe dizer é o próprio presidente da Câmara. Mas é uma situação, veja só, o Hugo Mota começa o seu mandato, né, digamos assim, com um monte de problemas que geralmente não precisaria ter um presidente da Câmara. Então você tem o PL da anistia, você tem a questão do Glauber, você tinha este processo que estava parado, estacionado, sem uma resolução há 200 dias, mais ou menos, porque o Chiquinho Brazão está preso praticamente há um ano, né, 2024, nós estamos em 2025, né, em abril, quer dizer, mais de um ano. Então, assim, pode ser que esteja conectado. Agora, veja a disfuncionalidade da política brasileira quando a gente tem que fazer uma discussão do que tem acontecido com o deputado Glauber. O deputado Glauber diz que não é uma questão da sua ação e dos chutes ou da forma como ele agiu, mas que é, na verdade, uma perseguição política por ter denunciado o orçamento secreto, uma perseguição direta do ex-presidente da Câmara. Agora você tem a questão do Chiquinho Brazão, você tem o PL da licença. Veja como a gente tem transformado a política num espaço de discussão de questões de justiça e de violência. Eu estava aqui angustiado, Neila, escutando a deputada falando que no Rio de Janeiro política e crime estão muitas vezes imbricados. Não há na teoria política. Doutor Rodrigo caiu? A gente Vamos tentar reconectar o nosso contato aí com o Rodrigo Prando, que é cientista político, sempre muito bem-vindo aqui no nosso Boletim Metrópolis, sempre ajuda a gente aqui no Boletim Metrópolis. A gente